E aí, boa noite, boa tarde, bom dia. Em qualquer momento que você estiver participando dessa live com a gente, que Deus abençoe grandemente a sua vida, Deus abençoe muito a sua casa, a sua família. Sejam todos muito bem-vindos, com alegria. Nós os acolhemos aqui em mais uma live da Igreja Presbiteriana das Américas. Você pode encontrar a nossa igreja em todas as redes sociais, basta procurar Igreja das Américas, né? Se não todas as redes, parece exagerado, né? Você vai encontrar no Instagram, no Facebook, no Twitter e também no YouTube, sempre com muito carinho, agradecendo a Deus pela vida das pessoas e compartilhando aquilo que Deus nos deu, que é a mensagem do Evangelho. A palavra do Senhor que se espalha pelo Antigo e Novo Testamento. Eu queria lembrar você do Salmo 124, que começa assim, como um cântico de romagem, cântico de Davi, Salmo de Davi. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolidos vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Ele vai descrevendo uma série de circunstâncias em que eles precisaram enfrentar a adversidade e puderam olhar para trás e lembrar de algo muito precioso, muito precioso. Deus estava ali junto com eles. Deus estava ao lado do seu povo. E eu queria trazer essa lembrança para você, porque eu sei que existem momentos da nossa vida em que nós achamos que Deus está longe de nós, ou que achamos que Deus se esqueceu de nós. Mas Deus nunca se esquece. Ele nunca nos deixa. Ele nunca nos abandona. Então, em algum momento da sua história, você deve olhar para trás e falar assim: meu Deus, se não fosse o Senhor, eu não teria conseguido. E esta é a visão da presença de Deus, do olhar firmado na rocha, daquele que sabe que é o Senhor quem faz todas as coisas e por causa do Senhor nosso Deus, o nosso maravilhoso Deus, nós estamos aqui para a sua doce e poderosa presença. Boa noite a todos, mais uma vez sejam bem-vindos, bom dia, boa tarde para quem estiver nos acompanhando em outro horário, sejam todos bem-vindos sob a bênção e a graça de Deus. Eu quero apresentar para vocês meus convidados de hoje, são dois. Eu fiquei na dúvida se me conectaria com o Instagram dele ou com o Instagram dela. E aí eu resolvi me conectar com o Instagram dele. Se for o contrário, eu troco, não há problema nenhum. Aqui não tem o menor estresse. Eu quero dar boa noite e acolher com muito carinho, muito respeito, um casal que eu gosto muito, que eu admiro muito e que eu agradeço muito a Deus pelo privilégio de conviver com eles já há alguns anos, o que é muito bom. É tão bom olhar para trás e falar assim: puxa vida, quanto tempo bom, quanta experiência boa. Reverendo Isaías Cavalcante e Adriana Maia, sua amada esposa, boa noite, sejam bem-vindos ao Instagram da Igreja das Américas. Boa noite, Averaldo. É um prazer estar aqui, uma alegria revê-lo e um privilégio participar dessa live. Eu trago a minha saudação à Igreja das Américas e que a graça de Deus esteja sobre nós. Espero que seja uma live bem dinâmica e abençoadora aos que estão nos acompanhando. É um prazer Amém. Estar aqui. Oi, Adriana. bom estar com você de novo, viu? Um privilégio, uma alegria. E é sempre bom estar com vocês. Obrigada aí pelo carinho de sempre. A alegria é inteiramente nossa, da igreja, minha, muito prazer acolhendo vocês aqui nessa live. Reverendo Isaías, permita-me chamá-lo de Isaías, tá bom? Isaías, você claramente, como eu digo, é nascido e criado em Madureira, Pilares, o sotaque não me é estranho. Fala um pouquinho da sua origem, reverendo. Não, eu não sou carioca, nem fluminense. Eu sou de Recife, então nordestino, que
Eu estou aqui no Rio há cerca de 27 anos, tentando ser carioca, mas ainda não consegui. Mantenho esse sotaque, que eu acho muito interessante, né? É uma marca do nordestino. Então, eu tenho o prazer de ser nordestino e estar no Rio já há 27 anos, trabalhando na Catedral Presbiteriana. Inclusive, trabalhamos durante mais de 10 anos, não é? Juntos ali. Muitas Foram histórias, tempos, né, Isaías? muitas histórias, né? Muitas Muitas histórias. histórias, Vou é. contar algumas hoje aqui, hein, Adriana? Ei, Foi um Adriana! tempo Já muito fiquei com gostoso. calor. Foi um tempo E muito vo- agradável, né? Muito bom, muito bom. Muito bom. Adriana, e você, Adriana, nasceu aonde? Eu sou fluminense, o meu sotaque é falso. Eu nasci, eu Ah, nasci em Angra dos Reis, de frente para o mar, que naquela maravilha. terra linda, um lugar Chique, gostoso. não? Sou fluminense. Ah. Mas você andou lá pelas boas terras nordestinas também, não foi, Adriana? Eu morei solteira alguns anos em Natal, foi Natal. onde eu conheci Isaías. E de onde eu tenho sotaque. Né? Ao Morei. meu olhar, ó. Ó, Foi onde o amor nos encontrou, né? Lá em Olha, Natal, que numa isso, linguagem Adriana? poética. Que isso, Adriana? Onde o amor nos Eu, encontrou. eu era solteiro, pastoreava também. a igreja de Natal, né? E fui Aham. pastorear os pais da Adriana, e ela também. Então nós nos conhecemos, né? E um dia começamos a namorar. Já estamos casados há 35 anos. Ô, Então é uma longa Adriana, história de amor. você sabe, mas a maioria das pessoas não sabe, por que que Isaías resolveu contar logo, Antes não que é? alguém fale Ó, de uma lenda que existe, eu não perguntei, eu não falei nada. O homem se apressou para contar a história, gente, porque eu conto essa história, não vou contar aqui, posso contar Eu numa acho outra melhor live. explicar, porque as Numa pessoas outra. ficaram preocupadas Eu agora. conto aqui com uma versão, assim, com os detalhes que a gente foi inventando, e cada vez que a gente conta, a gente inventa para poder rir um pouco mais. Mas é é uma uma história verdadeira linda, lenda, né? é uma verdadeira lenda. Uma Mas, lenda. Adriana, conta essa história do seu prisma. Ah, do meu? Ah, eu era membro da Igreja Central de Natal. E Isaías chegou lá noivo. E então impõe um certo respeito, né? O pastor chegou noivo. Eu não sei porque pastor, quando assume a igreja e não é casado, ele chega lá noivo. E não sei. Ah, Aí depois de um tempo a gente começou a namorar. Ué. Pronto. aham. Como é que foi a história de vocês ficarem? Vocês ficaram lá quanto tempo ainda, já depois de casados? Nós ficamos 4 anos Não, ainda depois que casamos. depois que Em casamos, Natal. 4 anos. Ao todo, eu fiquei 10 anos em Natal. Eu Aham, fui pastor na Igreja Central durante 4 anos. 4 anos. aham, Depois fui pastor em Rocas e plantamos a Igreja Memorial lá em Natal. Então aham, ficamos 10 anos lá em Natal, né? Mas aham. eu a E conheci, depois? Ah, depois eu fui para Minas Gerais, Ipatinga, o Ipatinga. Vale do Uhum, Aço, a terra da aham, família do reverendo Guilhermino Cunha, né? uhum, Tinha vários familiares lá dele. uhum, Então, lá em Natal, eu conheci a Adriana muito jovem, né? uhum. E já tinha terminado o noivado, porque a noiva era de Recife, mas não deu É, certo, né? Não deu certo. ainda bem. Coisas, coisas da história, né? Agora, Então Isaías, nós, você compôs à época alguns versos para a Adriana, você produziu alguma obra literária especialmente para a Adriana já naquela época ou ainda não?
Não, eu não produzi uma obra completa. A obra veio depois, né? Ela sendo a minha musa inspiradora, né? Ê, Adriana, Mas você eu tá fazia demais, hein, muitas Adriana? poesias, porque desde Ah, cedo, né, eu tinha essa vocação para escrever versos, né, poemas. Então, eu fazia algumas poesias. Mas a nossa ah. história é uma história assim muito, eu diria, sui Ai, meu generis, Deus, ele né? volta para a história. Eu volto para a história, né? Porque eu conheço o coração do reverendo Averaldo, né? E eu sei que ele tem curiosidade sobre, né, essa versão da história. Nós conversamos, eu acho que há mais de 20 anos, sobre isso, né? Então, o coração começou a se inclinar para Adriana. Ela era muito jovem, né? E havia alguns rapazes interessados nela. Então, é claro, né? Naquela época a concorrência era grande, né? Eu, solteiro, pastor. Meu Deus do céu. Então, um dia, eu recebi no gabinete um garoto da igreja, um rapaz muito crente, né? Um menino assim, muito dedicado. Aí ele foi conversar comigo. Eu não vou mencionar o nome dele, nada. Acho bom. Aí ele chegou lá e abriu o coração. Pastor, né? Eu estou gostando da Adriana, né? O que é que o senhor acha? Né? Ele era muito tímido. O senhor acha que eu devo conversar com ela, expor, abrir o meu coração perante ela? Eu disse, é claro, né? Se você gosta dela, então é importante que você ore, vá conversar com ela, exponha, né, esse seu sentimento e espere a reação que ela vai ter, né, em relação a essa demonstração de carinho, de amor. Né? Falei com o rapaz Aham. e o tempo passou. Uns 15 dias depois, né, é que ele foi procurar a Adriana. Nesse ínterim, eu orei e agi. Oração não pode estar separada de ação. Alguém disse que oração sem ação é tentação. Então, eu já estava com o Aham. coração inclinado para ela. Né? O garoto não foi conversar com ela, só foi bem depois. Então, eu fui Ah, antes, conversei com ela, porque também eu já tinha sentido aqueles olhares, né, que olha, denunciavam o coração olha. dela. Ei, Né? Adriana. Claro, não fui assim, aleatoriamente. Né? Então eu fui seguro de que seria correspondido. Então falei com ela, abri o Aham. meu coração e Aham. começamos a namorar. Olha Quando aí. o rapaz chegou depois, bem atrasado, 15 dias ou 20 dias depois, aí recebeu a notícia que eu, pastor da igreja, já estava namorando com a Adriana. Mas é interessante, ele era um rapaz tão crente, tão firme, Que não né? saiu da igreja. Não saiu da igreja, nem ficou com raiva do pastor. Olha Né? só. Então nós Que... somos amigos até hoje. Né? Olha bem. Então Só... a nossa história começou Para assim. aí, né, Já Adriana? tá bom, né? Hein, Tá Adriana? bom já. Tá bom aí, né? Olha, a audiência aqui tá, ó, a galera tá delirando. Essa live depois vai bombar aí, porque o pessoal tá Agora a gostando da Edivânia tá dizendo que ideia. eu paquerei o pastor. Vê bem, foi o pastor que foi me paquerar. Mas eu Ah, vamos. soube antes, Ah, não é, aham, que ela estava entendi. orando, ela não faltava um Ei! culto na igreja, Não faltava culto não nenhum, né, perdia Adriana? uma Ah, pregação do reverendo Isaías, então estava lá anotava. muito atenta. Então, né, além da espiritualidade, Pelo havia nome. também um interesse de amor. Né? Então, Muito bom. aí Já estão Deus colocando trabalhou, aqui, ó. né, esse momento. Confissões do Reverendo Isaías. Olha aí a Isaías. turma. A turma vibrando Eu aí. vivi para ver uma situação dessa. Você viu aí, Adriana? Eu não, Adriana, eu falei alguma coisa, Adriana? Fala pra Não, mim. dessa Não, vez falou não. não. O homem abriu o O coração, soltou a coração. história. Ei, maravilha. Mesmo da Adriana, sua quando versão. você
quando Eu fiquei você... preocupado em você contar a sua versão lendária, né, Versão sobre essa história. revista e ampliada, né, Zazá? E ampliada, exatamente. Revista e ampliada. Adriana, quando você imaginou assim, lá no passado, né? Sua mãe está dizendo aqui, há muito tempo isso aconteceu. Quando vocês iniciaram essa caminhada, você assim, imaginou que vocês teriam 3 filhos, e 3 filhos tão bacanas, tão parceiros, tão amigos, naquele sonho, sabe, de jovem olhando para frente, imaginou que essa bênção viria nesse nível, Adriana? Olha, a gente pede algumas coisas para Deus, né? E pedir eu sei, fazer lista grande eu sei fazer, mas Deus sempre dá muito mais do que a gente pede, capricha mais. O presente veio muito melhor do que eu poderia imaginar, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Deus tem sido, né, maravilhoso conosco ao longo de todo esse tempo. Ela pensou em 3, eu tinha pensado em 7, né? Que é o número da perfeição, mas ficamos no terceiro, a terceira bênção. Eu me lembro muito bem, quando o terceiro apareceu. Apareceu. Não é? E foi assim, foi tão bom, foi tão especial, porque acaba tendo o engajamento de muita gente que se envolve, né, que tá junto. Adriana, ao longo da sua vida, você teve muitas oportunidades de liderança, né? Algo que você faz no Rio já também há bastante tempo. Desde adolescente, você já tinha essa inclinação como líder? Já era uma característica? Sua mãe também é uma grande líder, né, que influencia mulheres no país inteiro. Sempre foi uma marca sua? Reverendo, eu sempre gostei, assim, eu sempre fui muito tímida, mas eu sempre gostei de liderar. E eu acho que eram desafios, né, que a gente ia vencendo, superando cada um deles. Eu comecei a trabalhar na UPA. E eu era secretária da UPA e o presidente era esse tal amigo meu, né, que o Isaías conheceu. O dito cujo. Então eu comecei liderando na UPA. E eu sempre gostei muito do trabalho, sempre me fez bem, sempre me alegrou. Então, desde meninota, já tem um tempinho. E essa sua experiência como líder, assim, tem alguém da Bíblia, além de Cristo, é claro, em quem você se inspira, que te move assim a observar a vida e a liderar, e assim, que você tem como exemplo, modelo? Eu sou uma pessoa um pouco agitada, assim, eu reconheço, assim, o Isaías é mais tranquilo, é nítida a diferença da dupla, né? Eu sou uma pessoa mais inquieta e eu admiro muito Esther, as posturas que ela teve, as decisões que ela tomou, a oportunidade que surgiu e que ela reconheceu que era um privilégio que Deus tinha dado a ela e para onde e em que momento Deus a colocou. Então, eu admiro muito as características de Esther como uma mulher de Deus e tento aprender algumas coisas com ela, né? Mas são muitos, né? Muitas mulheres. São muitos exemplos, né, Adriana? Sem dúvida, sem dúvida. Isaías, algum personagem do Antigo Testamento com o qual você tem assim uma conexão? Bem, há alguns personagens, mas a minha admiração é por Moisés, principalmente pela liderança dele, pelo trabalho que ele desenvolveu. Não foi um trabalho fácil, foi um trabalho árduo, né? Mas ele é um exemplo para mim, né? de alguém que é perseverante, de alguém que procura ouvir Deus para tomar decisões e procura trabalhar junto com Deus. Então, Moisés é, para mim, né, um personagem bíblico muito significativo. É um exemplo de líder, né, para ser seguido. Então, eu me inspiro no Antigo Testamento e no Novo Testamento eu me inspiro em Paulo,
que era um desbravador do Evangelho. Quando você fala de Moisés, Isaías, aí eu me lembrei de Jetro e a importância de um sogro na vida de um genro. O sogro que traz a família, que traz a esposa e os filhos, depois é o mesmo sogro que vai dar orientação, que vai ensinar os primeiros... A estruturação do atendimento ao povo era uma coisa extremamente estressante, cansativa, e Jetro fez ali aquela participação especial. Adriana, a sua família anda muito junto com vocês, né? Seu pai, sua mãe, seus irmãos, estão sempre assim muito conectados, né? Os seus filhos, os três, crescem num ambiente assim, que podem buscar o avô, podem buscar a avó, podem buscar os tios. O que você acha, como é que você descreve essa importância da família para a formação dos filhos, né, dos seus filhos, né? Eles, enquanto netos, enquanto sobrinhos, como é que você administra isso e observa isso? Reverendo, é tão precioso você viver em família, ter uma família estruturada, uma família que se relaciona bem entre si, se relaciona bem com Deus e vive isso diariamente. É tão interessante que algumas pessoas dizem que chama atenção. Você se dá com a sua irmã, você se dá com a sua mãe, onde você vai, sua mãe vai. No meu olhar, isso deveria ser o normal. Mas é tão precioso você ver uma família estruturada hoje. Eu tenho 3 filhos, né? Um deles já é casado, o Tiago, o filho do meio. Né, eu falo que o reverendo Everaldo está sempre nos momentos especiais, mais alegres e mais difíceis da família. Então ele casou o Tiago e Luísa. E o Tiago, quando casou, foi morar em Niterói. Quando Luísa engravidou, ele voltou para morar no Rio. E agora ele mora na rua da minha mãe. Ele falou assim, vou morar perto da minha avó. Então é tão precioso o valor que a família tem, a importância na vida dos filhos, você reconhecer que eles aprenderam, que eles foram criados dessa forma e aprenderam, receberam a herança e valorizam o viver em família, o estar em família. E esses dias a gente tem sentido muito não estar né, se encontrando tanto, e a gente se encontra nas reuniões de aplicativo, e a gente vai lá ver meus pais só na porta, e eu passo na porta para ver o neto, vejo o neto de longe, e essas coisas fazem tanta falta para a gente, embora a gente sempre valorizasse, hoje a gente valoriza muito mais. É precioso demais a família que o Senhor nos deu, que é um presente do Senhor, filhos que se relacionam bem, nora, né? Eu tenho nora que é como uma filha para mim. Então, assim, isso é precioso demais. E o relacionamento, eu brinco lá em casa que o Isaías é o prediletozinho, né, da sogra. Então, não ponha defeito nele, porque a sogra bate em defesa. Então, assim, isso é presente de Deus. Uma sociedade que a gente vive hoje, que muitas vezes a família é desacreditada, não é valorizada. Então, isso é precioso demais e é muito importante em nosso meio. O Tiago entrou aí e disse assim, saudades, inclusive saudades, te amo, mamãe. Oh. É um fofo, tá vendo? É o meu recheio. Isaías, e na sua opinião, aí já entra Iracema, genro especial, olha aí. Isaías, fala aí do seu prisma aí. Luísa, cadê Luísa? Luísa disse aqui, amo tanto vocês. Luísa é a nora. Vai lá, Zazá. Olha, é claro que a gente sente, né, este apoio, né, essa integridade da família e esse compromisso que a família tem com Deus. Então isso é muito importante, né? Eu recebi uma base boa, apesar de ter uma família muito humilde lá em Recife, né? A minha mãe me criou na igreja. Ela era... Eu sou a terceira geração de presbiterianos, né? Então, nascido e criado na igreja, literalmente, porque lá em nossa casa, em Recife,
havia um ponto de pregação. Então, na sala da frente, estava havendo o culto, e eu nasci no quarto, né? Uma parteira me trouxe ao mundo, não fui nem para a maternidade. Por isso que eu digo que eu nasci na igreja. Então isso apontava para alguma coisa, literalmente, né? Que um dia, né, eu seria, né, consagrado ao Senhor. E a minha mãe fez isso. Quando eu nasci, ela me consagrou a Deus, me colocando à disposição do Senhor para o ministério. E ela nunca me disse isso. Só disse depois que eu já era pastor, né? Ela falou que não era para me influenciar, mas ela tinha me consagrado ao Senhor. E entre os meus irmãos, né, na minha família, eu sou o único pastor. Tem agora o Gerson, que está no seminário, mas eu creio que ela só consagrou a mim para o ministério da palavra. Então, essa base é muito significativa, né, para a nossa vida espiritual, para o casamento, para... Você falou do Gerson. Gerson é o filho mais velho. Gerson agora vocacionado já no exercício da sua preparação para o sagrado ministério da palavra e dos sacramentos, Isaías e Adriana. Começando pela Adriana, olhar para um filho e vê-lo chamado para servir ao Senhor como pastor. Como é que é esse olhar seu como mãezona, cuidadosa que conhece a igreja como poucos, né? Conhece a estrutura da igreja, as dinâmicas que a igreja tem, que ama a igreja, está engajada na obra do Senhor desde a adolescência. E aí, Adriana? Olha, assim, eu não achei que eu fosse ficar tão emotiva e tão mexida com isso, né? A teoria de você viver uma situação, uma hipótese, é uma coisa, mas a realidade é muito diferente, né? Na hora que o Gerson chegou e conversou e disse que queria ir para o seminário, que Deus o havia chamado, é uma sensação assim, muito especial de Deus. É assim, um privilégio de você ver que você criou um filho, você orientou, ele conheceu a Deus, ele foi chamado pelo Senhor, ele percebeu isso como sendo do Senhor na vida dele. E, por outro lado, começam a vir as preocupações, né? E como é que vai ser, e como é que é a vida dele, como é que isso vai se dar, como vão ser os estudos, em que momento, né? Mas a gente louva o Senhor por isso, e pelo caminhar dele, pela história que ele está construindo, pela vida que ele está vivendo, e tem sido, assim, uma bênção do Senhor, uma alegria. Eu falo assim... Não tem orgulho santo, né? Mas é um orgulho santo, uma alegria especial, um privilégio que o Senhor nos dá como pais, principalmente a mim como mãe, ver um filho se dedicar e se voltar. E é muito interessante que o Gerson já tinha outra formação e agora ele tem um brilho diferente no olhar. Você vê que tem outra motivação, a alegria dele é outra, como é especial esse chamado na vida dele. Então, a mãe só pode ficar muito feliz e muito grata ao Senhor por isso. E é aí, muito pai? Significativo, Averaldo. Eu queria lembrar de um detalhe. O Gerson, quando era pequeno, ele dizia, eu quero ser pastor e bombeiro. Aí eu dizia, filho, as duas coisas lutam contra o fogo, ou seja, tanto pastor quanto bombeiro vivem apagando incêndios. Eu falava brincando com ele, né? Ele criança, né? Mas a gente recebeu com alegria e como algo assim de muita responsabilidade, porque nós nunca forçamos a barra, né? A gente sempre conversou, consagrou os filhos ao Senhor para que o Senhor os chamasse
para a profissão que ele quisesse, né? Vocacionasse, etc. Mas nunca insistimos, né? Porque ser pastor não é herança familiar. É Deus quem chama, é Deus quem vocaciona, é Deus quem habilita, né, a pessoa para o ministério da palavra. Então, é algo gratificante ao nosso coração. Nós estamos orando por ele nessa fase difícil, né, de estudos, né, para que Deus o abençoe e ele seja perseverante. Palavra muito boa. Isaías, você teve há alguns anos, você participou de um concurso literário e foi premiado na Academia Brasileira de Letras. Eu não vou pedir para você recitar o que você escreveu, que já tem algum tempo. Mas fala um pouquinho sobre aquele texto. Foi um concurso promovido pela Academia, não é, Brasileira de Letras, e cerca de 15 mil professores do Brasil inteiro produziram textos, né, e eu produzi um texto falando sobre a língua portuguesa, né, e fiquei em segundo lugar nesse concurso, né, entre os 15 professores que participaram do Brasil inteiro. Então foi 15 algo... mil. Entre 15 mil. 15 mil. Foi algo gratificante, né? Porque eu sempre tive tendência, né, a estudar a língua portuguesa, né? Cheguei a fazer o curso de letras, português, literatura brasileira, então, e sempre gostei de escrever, né? Eu digo que eu não sou poeta, eu tenho crises poéticas, né? E até escrevi um pequeno livro, né? Poética do cotidiano, onde eu trago algumas poesias, eu digo, alguns poemas caseiros, né? Então foi muito, muito significativo participar daquele concurso. Eu me lembro, Isaías, eu estava lá quando você foi receber o prêmio, eu estava lá junto e me lembro assim com muito, muito orgulho, muita gratidão a Deus pela sua vida, de ver o quanto isso é importante, porque vamos lembrar que estamos falando de um pastor, entre 15 mil professores do país inteiro, todos muito animados para escrever e quem sabe alguns até com bastante tempo para poder se dedicar aos textos e aos livros, e você ali na sala de aula e na própria igreja com essa intensidade toda, não é? E aí consegui escrever um texto, ficou ótimo, maravilhoso, premiado. Então eu quero dizer que eu continuo assim, eu não esqueci desse dia, guardei ele aqui com muita alegria, porque são essas coisas assim que a gente fica com muito orgulho. Não é, Adriana? Fala para mim. Fala aí, esposa orgulhosa. Quando ele saca o livro, eu já fico assim olhando. Mas o texto foi uma prosa, né? Foi uma prosa. Foi sobre a palavra. E ficou bom. Tava bom, eu gostei. Ficou bonito, fiquei orgulhosa. Isso é coisa do coração de esposa. Tava bom. Ele escreveu. Adriana, e você também escreve, Adriana? Você também escreve? Eu não canto, eu não toco, eu não escrevo. Não. Canta sim. Mas ela fala bem. Vou perguntar para o pessoal bem. aqui, se vocês querem, vocês que vão resolver, tá bom, gente? Ô Dani, me ajuda aí com as opiniões, tá bom? Quem gostaria de ouvir o casal fazendo um dueto no final, coloque um joinha aí só pra gente ver. Tá bom, gente? Vocês que resolvem, tá certo? Vocês resolvem. Aí, já começou. Vocês resolvem, vocês é que sabem, entendeu? Porque é a opinião de vocês que sabem aí o que é bom, se vocês querem que o casal cante no final. Vocês estão vendo aí, né?
que agora que o pessoal tá ouvindo, tem um tempo. Olha aí, lá vai, ó, 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 ó. Ó o pessoal, ó. A Luísa tá rindo, preferiu rir do que dar apoio. Muito bem, Luísa, fez muito bem. É a Nora. Olha aí, quanta gente, hein? Que isso, hein, Adriana? Eu acho que vai ter ser hoje aí, ó. Meu Deus do céu. Não vai ter jeito, hein? Não vai ter jeito. Olha aí, quanta gente. Olha, eu não estou botando pilha nenhuma, só Não, perguntei. imagina. Só perguntei para saber o que o pessoal quer, porque eu sou apresentador, eu só pergunto para as pessoas. Olha aí, quanta gente. Tem mais gente, meu Deus do céu. Adriana, olha aí. Meu Jesus amado, olha aí. Será lindo, olha aí. Olha, eu acho que o pessoal podia até escolher a música. O pessoal podia escolher a música, porque agora eu já sei que está dando apoio aqui, não precisa nem colocar mais. O pessoal já está botando aqui, eu já tô vendo. Tá? A Kátia está dizendo que está no aguardo. Isso vai ser uma zoeira violenta. Olha aí, meu pai escreveu apoiado desde que possamos votar no final. Eita aí. E vocês acham que eu é que invento as coisas? Olha o meu pai inventando que no final vai ter a nota. O casal vai passar pela aprovação popular. Ei, meu Deus do céu. Bom, Adriana, você... Ô, pessoal, vamos colocando aí. Não, fica aí, Adriana, não sai daí não. O pessoal, pode escolher a música aí, e a Dani e a Cris, que são do nosso time de comunicação, vão ajudar a gente a organizar aí, e aí a gente vê o que é que faz no final. Trio não, que trio? Poderia ser um trio, vocês dois provas, e eu? Ele canta. Não, Juliana, deixa de conversa, hein? Para com isso, hein? Aí começou, aí vem a outra dizendo também, a Ellen dizendo, um trio, para com isso. Voltando à nossa entrevista. Adriana, aliás, antes de eu falar, deixa eu dizer para vocês, daqui a pouquinho, essa nossa live vai estar disponível no canal do YouTube da Igreja das Américas. Você vai poder ir lá no canal do YouTube da Igreja das Américas, pegar e mandar esse link para quem você quiser. Vamos multiplicar esse link, porque vai ser muito legal. Adriana, fala um pouco aí, como é que está o mundo, na sua opinião? Que doideira é essa de pandemia em pleno 2020? Reverendo, se em janeiro o senhor me dissesse que isso ia acontecer, eu ia dizer, você está brincando. Isso não vai acontecer, não. É o inimaginável, né? O inimaginável. Tantas reviravoltas, tantas preocupações, tantos cuidados, a gente abrindo mão de tanta coisa, de repente a agenda não ficou mais importante, né? Tantas oportunidades surgiram depois disso, outras tantas foram fechadas, e eu vejo assim que o mundo não será o mesmo. Nós não seremos os mesmos, a igreja não será a mesma. Acho que a gente não passa isento por isso. Se não houver uma mudança, um pensamento, se não absorvermos nada, é impossível, não tem como. Seremos diferentes, sem dúvida nenhuma. E aí, eu diria que é uma situação bem caótica, não é? A Bíblia fala sobre pestes, né? Guerras, etc., que surgiriam, né? No final dos tempos. Jesus disse que seriam sinais da aproximação da volta de Cristo, mas ainda não era o fim, né? Era prenúncio, era sinal da aproximação da volta de Cristo. Agora, isso leva a igreja a se reestruturar. Então, nós estamos reaprendendo a ser igreja de forma virtual, né? Estamos com mais tempo para a família, então é outra área que eu diria que Deus está trabalhando, porque antes se dizia, não tenho tempo, né? Não tenho espaço, etc., na agenda. Então Deus nos deu, eu diria até de forma forçada,
este tempo, este espaço para a família. E a igreja está se readaptando, se reestruturando para ser igreja de uma forma diferente. Então, como a Adriana falou, a gente não imaginava, não é, que chegaria a isso. Profunda saudade, querendo ver os irmãos, querendo abraçá-los, mas por enquanto ainda não, porque o vírus está bem ativo, vivo e ativo no planeta Terra. Não é? Lembra verdade, aquele livro? é Não verdade. é? Lembro, ótimo Ani, Então a lembro. gente tem que esperar um pouquinho. O que a gente vê hoje é muita gente. É, o que a gente vê hoje é as pessoas muito agitadas, né, Isaías? Pessoas muito agitadas. Algumas ansiosas. É muito interessante porque É, agora, fala, Adriana. ah, eu sou inquieta, né? O Isaías brinca que a minha agenda não combina com a dele. Ela tem uma agenda própria, né? Então, eu sou muito, muito ativa. Minha mãe também. E eu fico impressionada como é que meu pai e minha mãe se adaptaram em ficar em casa. Eles não saem nem para ir na portaria, né? Os dois têm mais idade. Meu pai, semana passada, fez 91 anos. Tá com a cabeça boa, tá alegrinho, tá assistindo todas as lives, os cultos, participando de tudo, sabe que tudo acontece. Tarzan! E isso aí. Ele agora na SAF tem um outro apelido, é o Chicletinho, porque onde minha mãe vai, ele tá junto. E como eles se adaptaram a isso, que seria assim, inimaginável, porque o ficar em casa, às vezes, é muito difícil. O se abster das suas atividades, do convívio com os amigos, até do fazer o que não se gosta hoje, a gente tem saudade, né? A gente sente falta. Então, e as pessoas vão ficando inquietas. Eu saio 3 vezes por semana de casa, né? Isso para mim é difícil, mas eu me adaptei bem. Então, nos dias que eu saio para levar o Isaías na clínica, eu vejo as pessoas e as pessoas estão inquietas, estão agitadas, e como vai ser, quando é que volta? Eu já nem me pergunto mais quando volta, mas as pessoas ficam inquietas, né? Aí hoje, quando disseram o shopping vai abrir, e eu vi algumas amigas dizendo, amanhã, na hora que abrir, eu estou na porta. Aí eu parei, eu falei assim, mas o que eu vou fazer lá? Né? Então, assim, as coisas passaram a ter um significado diferente, mas as pessoas estão inquietas, as pessoas estão agitadas, por vezes faz a gente olhar para o outro, faz a gente olhar para a gente mesmo, né? Se ressignificar, reavaliar, pensar de novo, valorizar algumas coisas. A gente estava conversando um dia desse e o Gerson falou assim, mãe, eu sinto falta até daquele café da igreja que não é tão legal, eu sinto falta dos ensaios longos, eu sinto falta de encontrar o pessoal no corredor, daquele pessoal que segura que você precisa ir embora e não vai. Das reuniões Tipo, assim, já nem longas. quero saber quem vai falar, mas eu sinto falta de estar lá para ouvir, É, para adorar junto. Então são É. coisas que esse tempo faz a gente valorizar mais, né? me parece que está havendo uma conscientização do valor da igreja na nossa vida. Nós três somos igrejeiros, né? Nós gostamos de igreja e amamos a casa do Senhor, mas existem pessoas que estão descobrindo, talvez agora, nessa crise de abstinência, o quanto, na verdade, sentem falta e talvez esteja se criando aí um amor pela casa de Deus, que é o que a gente sabe que move a gente, né? Eu me lembro muito bem na minha casa, e só falando aqui entre parênteses aqui, que minha mãe entrou, Adriana, e disse assim, ó, vamos lembrar que o casal, eles são os convidados. Então, a música já foi para o espaço, porque eu já entendi
a letra que ela Maria, encaminhou, te amo! entendeu? Dona Maria sabe todas as coisas. Sabe tudo. Mas o povo aqui está querendo, Isaías, que depois você traga um texto seu, tá certo? Mas eu me lembro que a gente se assentava à mesa e para almoçar e o assunto à mesa era a igreja. E naquela época, o único pastor era o meu cunhado, que está aqui também, o Carlos Alberto Henrique. Então, mas a igreja era o nosso assunto, né? Amar a igreja, falar sobre a igreja, e só coisa boa. E eu me lembro de ter dito assim um dia, eu falei, gente, a gente só fala da igreja, que coisa maravilhosa. O assunto, e gente, deixa eu explicar, era coisa boa. A fala era do trabalho, eu nessa altura do campeonato com jovens, a minha irmã com os adolescentes, meu pai presbítero, minha mãe com a SAF, né? E aí, Adriana, a gente entra na SAF. Vamos falar sobre a SAF, porque a SAF tem um valor na nossa vida muito grande, né? Na nossa vida pessoal, na vida da igreja. E você é uma líder reconhecida, que lidera, que as pessoas gostam, que respeitam. São vários os depoimentos aqui que eu vi aqui entrando, né? Gente dizendo que quando iniciou lá na SAF, a mãe disse, olha, siga a Adriana. As pessoas dizendo que te seguem, que te conhecem, que reconhecem. Então, olha, parabéns, você é realmente uma bênção. Fala, Adriana, a importância do trabalho feminino no país. Reverendo, semana passada a gente estava conversando com a SAF América sobre isso, né? O reconhecimento que a mulher tem na Igreja Presbiteriana do Brasil. E a igreja é uma igreja que é sensível ao trabalho feminino, é uma igreja apoiadora, nós temos espaço para trabalhar, e eu me sinto uma mulher privilegiada e me sinto bem na igreja que eu estou. Não levanto bandeiras de outras coisas, mas o espaço que nós temos na IPB, na SAF, no caso, eu sou muito suspeita para falar, porque eu amo a SAF. Eu fui para a SAF, eu tinha 15 anos, foi antes de casar com Isaías. É um amor mais antigo. E é o que move meu coração, eu gosto de trabalhar com mulheres, tô aprendendo, tem muita coisa para aprender, aprendo com as mulheres todo dia, quando falam siga Adriana, nada, elas andam comigo, eu sigo as meninas, e eu brinco que tem um grupo que é às vezes até mais maduro que eu, mais experiente de tempo de vida, e que eu falo assim, eu tenho que correr atrás delas, porque são animadas, são motivadoras, servem com alegria, sabe? Estão sempre do lado da solução, das boas ideias, do apoio à igreja, do cuidado com o pastor, do carinho. Esses dias eu recebi o interfone tocou, aí o porteiro falou assim, dona Adriana, a Jurema aqui. Aí eu desci, a Jurema trabalha com a Marlene Alves. E Marlene tinha feito um pudim de leite condensado, estava morninho e mandou para a gente comer de sobremesa no jantar. Isso é coisa de quê? Isso é coisa de mulher de SAF que ama o pastor, que cuida do pastor. Tem como não amar um povo assim? Não tem como. Então a SAF é algo muito especial. Na SAF eu firmei a minha fé, eu aprendi a caminhar com o Senhor, eu aprendi a criar filhos, eu vi o espaço para trabalhar na igreja. E chega, senão eu falo muito. Não, você falou, eu me lembrei do Pé na Estrada que a gente fez com a SAF e a Barra Mansa. Não é? Foi muito foi sensacional. Legal. Foi muito legal. Foi muito especial, porque assim, eu era presidente da SAF também naquela época, eu não fiquei direto não, eu saí, e depois que eu voltei. Mas eu era presidente da SAF Rio na época, e o senhor liderava os adolescentes na igreja, fazia um trabalho fantástico, com a Nacional de UPA, inclusive, e a gente tinha um sonho de fazer um trabalho assim. Eu disse, gente, mas como é que a SAF não sabe fazer? Vamos aprender com quem sabe. E quando a gente chegou para conversar, o pastor, vamos fazer um pé na estrada. E foi assim, para a gente, um aprendizado, uma oportunidade assim, de Deus na nossa vida, experiência que ficou assim, profundamente no nosso coração. E a gente aprendeu com aqueles meninos, aprendeu muito. Foi assim, um momento marcante, ficou no meu coração aqui guardado.
No meu também, no meu também. Foi uma benção, foi uma benção. Adriana, fala aí para o pessoal o seu Instagram, seu É, Facebook. isso, Adriana Maia. É, arroba Maia Adriana, Maia Drica. Maia E o Drica, Facebook é arroba Adriana Maia Maia. Drica. Arroba Maia Drica. E o Facebook é Adriana Maia. Isaías. Isaías. Heavy ponto. Não, não. É Cavalcante Desculpe, ponto Isaías. eu estou dando o e-mail, né? Aham, aham. Coisa mais Fala aí, antiga. Adriana. Olha, Fala você, Adriana. coisas da pandemia. Isaías resistiu enquanto pôde entrar nas redes sociais. Acredita que ele agora tem Facebook e Instagram? E outra coisa, eu chego lá e estou Eita. ocupado vendo as coisas. Gostou. Atendendo a pedidos. Então, Sim, Ele gostou. fez muito bem, Zazá, fez muito bem, muito bem. Tem muita gente boa que está interagindo, que traz um enriquecimento para essas redes. Isso aí faz muito bem. Isaías, fala para a gente aqui, os cultos na catedral estão sendo transmitidos em quais dias e horários? olhe, na quinta-feira, às 20 horas, nós estamos voltando com Vida e Fé. E no domingo, às 10h30, é o culto principal. Mas às 10 horas, nós temos um momento de louvor, onde o reverendo Renato, com a bela voz dele, canta os cânticos antigos de Vencedores por Cristo, Logos. É algo, Olha, é mesmo? maravilhoso. Aham. Relembrando os É um velhos milagre, hein? anos Milagre, 70, Isaías. 80, milagre. Milagre é cantar, velho. Ele cantar tá joia. Ai. O Tiago entrou aí e escreveu assim, Zazá Digital. Zazá Digital. Olha, nós vamos ouvir o texto agora que o reverendo Isaías separou para que a gente pudesse acompanhar, e eu estou aqui muito grato e alegre por nós estarmos juntos, pelas pessoas que entraram aqui, como elas têm uma admiração grande por vocês. É fascinante ver cada pessoa que entra, tem uma palavra boa, carinhosa, e eu olho isso e vejo quanto vocês têm semeado coisas boas na vida de muitas pessoas. Eu não sou o único aqui a dar graças a Deus pela vida de vocês, enquanto indivíduos, enquanto casal, enquanto família. É uma bênção de Deus. E eu estou vendo que eu estou bem acompanhado, uma turma maravilhosa aí. E dentre essas pessoas todas, eu vou destacar a Malu, tá? Que essa é fanzona, tá bom? Fanzona. É uma fofa, é minha nora, é uma fofa. Eu sei. Vai, Zazá, qual o texto que vem aí? O texto é língua pátria, língua mãe. Chamam-te língua portuguesa, todavia és bem brasileira. Tens do tupi o caráter, tens do guarani a maneira. És língua viva e fluente, rica em figuras de linguagem. Com tuas normas, tu reges o som, a escrita e a imagem. És sobeja em tuas gírias, neologismos e ditos populares. Tens música nos teus vocábulos, regionalismo em teus falares. O povo te usa sem regras, com a cara da emoção. Os eruditos te normatizam em sua culta comunicação. Herdaste do grego sentido, do latim ganhaste calor. O africano te deu nativa mestra do dizer. Na variada expressão, em cada texto, mostras tua beleza, versatilidade do começo ao fim. Dizes muito em poucas palavras, pela riqueza dos teus sinônimos. Intensificas pelo uso do advérbio ou te opões pela força dos antônimos. Tens ação e reação em teus verbos.
Teus adjetivos são mestres em qualidade. És língua versátil, poesia que soa. Tua fonética é orquestra afinada. Tua semântica é carregada de emoção. Tua sintaxe é coerência e unidade. És falada nos lábios, sentida no coração. Essa é a nossa língua portuguesa. Esse é o Zazá, minha gente. Olha aí. Parabéns, parabéns, parabéns. Obrigado. Tá, que bênção, que alegria poder ouvi-lo, ouvi-la, recebê-los aqui no Instagram da Igreja das Américas, no nosso canal do YouTube. Que Deus abençoe vocês cada dia mais. Uma gratidão muito grande minha aqui a vocês. E a tanta gente que está acompanhando a gente aqui. Luísa, essa norinha também tão abençoada. Famílias inteiras aqui mandando abraços. E quero convidar você a assistir de novo e compartilhar essa nossa live, que vai estar disponível daqui a pouco no canal do YouTube da Igreja das Américas. E a gente está com as nossas redes todas disponíveis, a YouTube, Facebook, Instagram e Twitter. É só procurar Igreja das Américas. A Dani vai colocar aí para quem quiser seguir a gente. Siga as nossas redes também. Como siga o Isaías, Adriana, lembra das redes da Catedral? Catedral Rio e isso, Catedral Rio. A gente tem Catedral Rio, beleza. Isso, Facebook, Instagram, YouTube. E agora nós temos o Deezer, Spotify, que vocês podem mandar também as mensagens do pastor para os amigos, né? Tem sido uma nova oportunidade de abençoar o outro. Boa. Verdade, é verdade. Também só procurar temos Catedral Rio. Eu esqueci também. Muito bom, muito bom. Isaías, obrigado, meu amigo. Deus te abençoe. Foi um prazer, um privilégio estar com você, com os irmãos, nesses momentos muito agradáveis, né? Trazendo um pouco da história, né? Do meu ministério. Então, que Deus abençoe você e abençoe a todos que nos escutam nesta hora. Recebe nosso carinho, Adriana, nossa obrigado, gratidão. Adriana. Eu que agradeço. A gente tem sempre boas memórias, boas lembranças. E eu falo algumas coisas a gente não esquece, né? Eu lembro situações assim tão especiais para nós, que você esteve ali pertinho. Eu me lembro há uns anos atrás, acho que tem 5 para 6 anos, o Isaías estava no hospital. Ele entrou no centro cirúrgico, um momento muito difícil, nossa. E o meu celular tocou. E você perguntou, Isaías entrou no centro cirúrgico? Eu disse, entrou. Você ficou 2 horas comigo no telefone, conversando enquanto ele estava lá no centro cirúrgico. Então são presentes, amigos assim que Deus nos presenteia. E você é muito querido ao nosso coração, sua família é muito querida por nós. E tenha certeza que nós agradecemos e louvamos a Deus pela sua vida e pela sua amizade. Amém. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, além de tudo que nós temos em comum, ainda temos a casa, o apartamento em comum, não é? Que nos traz essa conexão das nossas histórias. É verdade. Isso tudo nos faz muito bem. Gente, nós vamos encerrar. Isaías, nós temos 30 segundos para a sua oração. E assim a gente se despede de todo mundo. Aí o Bento está mandando um beijo para os avós. Ei, vovô e vovó. Bento, um beijo para você também. Deus te abençoe. Isaías, ora com a gente, querido, por favor. Senhor, nós te louvamos pela vida, pelo teu cuidado. Pedimos que tu abençoes a vida do reverendo Everaldo, a Igreja das Américas e a todos nós. Oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, pessoal. Tchau, Zazá. Tchau, Adriana. Deus abençoe. Tchau, gente. Deus abençoe. Tchau, gente. Até a próxima. Só procurar Igreja das Américas no YouTube. Pega esse vídeo e vamos compartilhar. Amém.